Ô, Glória, graças a Deus, visualização. Queridos, olha que programa abençoado hoje. Minha filha Débora nem sabe do que nós estamos falando, ela está lá no seu trabalho e ela me mandou aqui, ó, hábito de visualização. Você colocar no seu quarto um quadro e você visualizar dormindo, visualizando aquele quadro, e fecha os olhos e tem um sono profundo. Queridos, isso é tão forte, é tão tremendo, é tão espiritual, que quando o pastor Edson era corretor de imóveis, ele vendeu um prédio assim, vários apartamentos. E eu fiz a foto daquele prédio, coloquei num quadro e deixei na minha escada, no meu sobrado. E todo dia eu olhava para aquele quadro. E um dia eu falava assim, um dia eu vou ter o meu, um dia eu vou ter o meu. E olha o que aconteceu, pastor Edson. Aconteceu. O hábito da visualização. Então, se você tem aí uma família linda, abençoada, coloca eles ali num quadro, numa foto e visualiza. Eles na faculdade, eles formando as suas famílias, eles casados. É o que você já faz aí. Você tem várias coisas que você visualiza. Coisas boas, saudáveis, agradáveis, lindas, abençoadas. E se torna realidade, pastor Edson. Isso é muito legal, porque isso aí você aprende tanto visualizar coisa boa e muitas vezes você tem que deixar de visualizar coisas que te levam ao passado de tristeza. Sim, porque né? Eu tenho um ouvinte nos Estados Unidos, ele assistia muito filme de terror e ele dormia assistindo ali com aquela televisão no seu quarto, e um dia ele falou, pastora, tenho muitos DVDs e eu gosto de filme de terror, mas eu ando dormindo mal, eu ando doente, eu ando aflito, eu ando com problema sentimental no trabalho. Eu disse assim, ó, queima tudo, quebra tudo. Ele falou assim, aqui nos Estados Unidos nem pode jogar no lixo, queimar, quebrar. O que eu faço? Falei, leva na igreja, entrega para o seu pastor, ele vai saber o que fazer com isso. Ele foi inteligente e ouviu isso. E sabe o que aconteceu? Ele ficou próspero, abençoado, se transformou na vida sentimental, profissional, familiar. Então ele tinha um mau hábito, um hábito ruim. E aquilo perturbava, oprimia a vida dele, mental, fisiológica, espiritual. E ele não tinha uma vida saudável. E ele mudou o hábito. Tirou aquela TV do quarto, tirou aqueles filmes de terror. E hoje é uma pessoa abençoadíssima. Já veio várias vezes aqui para o Brasil. E é maravilhoso quando a gente vê isso, pastor Edson. Frutos disso. Isso aqui é muito espiritual, queridos. Isso aqui é terapêutico, isso aqui você não encontra em qualquer lugar e ninguém fala isso. Então, para você está sendo privilegiado hoje, porque Deus está te dando um rema, Deus está te dando uma revelação por que a sua vida não anda. Inclusive, por exemplo, fotos, por exemplo. É bacana você ter fotos, fotos daquelas antigas que era no papel, né? E você às vezes lembrar de alguém que era da família, isso é bonito, né? Recordar. Agora, se você não tiver estrutura emocional, você fica vendo aquelas fotos antigas, sabe aquelas fotos de 1950, tipo assim, né? Quer dizer, aí você começa a ficar triste porque você lembra daquela pessoa que não está mais com você, né? E você começa a querer voltar ao passado, aí você vai ficar depressivo, né? Então tem os dois lados, tem que saber visualizar, porque tem gente que visualiza um monte de coisa estranha, né? Então tem que tomar cuidado. Um dia eu falei isso num seminário de casais que nós estávamos fazendo para vários casais, e eu disse isso, principalmente foto de ex-namorado. Misericórdia, mano. Tem gente que guarda foto de ex-namorado. Não, o pior não é isso, o pior na modernidade é aqueles que ficam pesquisando os ex na internet. Olha o pecado aí, olha o bichinho do Quer ver como é que tá Satanás. Lá o ex? Isso é perigoso, porque isso aqui é uma dica, isso é um mau hábito, né? Isso aqui é um hábito. Se você é casada, você vai se intrometer num passado que já foi resolvido, é isso. Então nós estamos falando de hábito, então são maus hábitos também. Sim. Que leva até ao pecado, né? A pessoa começa a praticar, só estou dando uma olhadinha, uma espiadinha, ver como é que ele tá. O que interessa? Quero lá saber da minha namorada de 1.500, eu não quero saber mais. É bom mesmo, né? Quer saber de 1.500. É bom mesmo não querer saber, né? Deleta. Deleta, mesma coisa você não quer saber do teu namorado de 1.300, né? Antes de Cristo, né? Tipo assim, né? Então, por quê? Por que eu estou usando essa figura antes de Cristo? Só para deixar mais... Como é que é? Mais que leve. Seja feliz bem longe. Tá. Cada um na sua, né? É isso aí. Uma vez eu fui atender uma pessoa, né? E a pessoa que queria conversar comigo e tal, e era uma pessoa, um senhor, né? E eu atendi com muito carinho, ouvi, e eu fiquei pensando, onde ele quer chegar com essa história, né? Então, na realidade, às vezes as pessoas, e a pessoa casada, aparentemente um casamento bom, saudável, casado, coisa de 27, 28 anos de casado, quer dizer, é chão, né?
E de repente no final ele me pergunta, pastor, será por que na época a minha primeira namorada terminou comigo? Eu falei, irmão, nem Deus vai revelar esse negócio, porque isso aí você tá fora de pauta o assunto aqui. Você quer saber da ex, você já não tá feliz com esse casamento? Então nós estamos falando de hábito. Então tem gente, né? E inclusive, eu não tenho essa pesquisa, não é o caso, né? Mas eu tenho no meu desconfiômetro aqui, que de março do ano passado até agora, infelizmente, muita gente teve a sua vida destruída, casamento, relacionamento, porque começou a usar a internet para o mal. A gente divulga aqui a internet, o nosso site, YouTube, né? E a gente sabe que nesse mundo da internet, a internet não é problema. O problema é você saber escolher coisas boas para ouvir e para assistir, se for o caso, né? Então, mas isso tem a ver com hábito, né? Tem que se libertar. Então, hábitos, eles podem ser aprendidos, e tem hábitos que eles podem ser desaprendidos. Então aí você tem que analisar, como um filho de Deus, como um ser humano, você analisar que hábito que você tem que te está deixando pior na vida. Então você tem que sair desse hábito, né? Então é uma maneira de você entender isso. Eu separei uma frase aqui de um filósofo grego, né? O Aristóteles. Ele escreveu o seguinte: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Olha só, se for Aristóteles, né? Eu estou dando mérito para ele aqui, né? Mas é aquele que escreveu, né? Então, veja bem, somos o que repetidamente fazemos. Então, se todo dia você faz a mesma coisa, aquilo ali vai te influenciar. Se é coisa boa, boa coisa você terá. Se é coisa ruim, com certeza coisa ruim também, né? Então, a excelência, diz ele, que, portanto, não é um feito, mas um hábito. Né? E interessante, pastor, é que essa questão aqui, por exemplo, de caráter, né? Por exemplo, o nosso caráter, basicamente o nosso caráter, ele é composto pelos hábitos que desenvolvemos. Então, tem muita gente que tem mau caráter e tem a ver com hábitos ruins, né? Hábitos ruins. É um mau caráter. Então isso aí tem que ser corrigido, né? Isso tem que ser corrigido. Agora a pessoa tem que querer também. Eu separei uma outra coisa aqui, uma definição simples, pode ter várias definições, mas uma delas aqui, pastor Eva e prezados ouvintes, sobre a questão de hábitos, né? Vamos definir um hábito como uma ligação, vamos assim usar esse termo, uma ligação entre três coisas: o conhecimento, a capacidade e a vontade. Então, o conhecimento é o paradigma do teórico, é o teórico, né? O conhecimento é o teórico. O que fazer e o porquê. É interessante isso aqui, o conhecimento, o que fazer e o porquê fazer. Então, então o hábito ele está envolvendo isso aqui, o conhecimento e a capacidade. A capacidade é como fazer. Não adianta você ter conhecimento de algo e saber como fazer, como colocar em prática. Quando fala colocar em prática, claro que nós vamos pôr a Bíblia, sem a Bíblia não tem sentido, não é? Por exemplo, Mateus capítulo 7, palavras inclusive do nosso Salvador Jesus, Mateus capítulo 7, a partir do 24, ele fala de duas construções, dois alicerces, né? Mateus 7, 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, né? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Então eu posso dizer o seguinte, dentro dessa palavra hábito, ou hábitos, né? O hábito de você obedecer a palavra de Deus, vamos usar isso aqui, por que não? Então Jesus está falando assim, olha, aquele que escuta as minhas instruções e coloca em prática. Se você coloca em prática um princípio da palavra de Deus e se torna um hábito na sua vida, você vai ser abençoado. Então nós estamos usando essa palavra, linkando aqui com a palavra de Deus, que é o objetivo. Aí Jesus compara você e eu, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, como uma pessoa prudente, uma pessoa sensata. Né? Por quê? Ele está edificando a sua casa na rocha. Vai fazer uma construção na rocha para você ver como dá mais trabalho. Vai exigir mais esforço, ferramentas diferentes de uma construção na terra, na areia, né? Então vai dar trabalho, mas vai ficar forte. Aí Jesus diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque
estava edificada sobre a rocha. Você veja bem. Então, se você fizer a coisa certa, se você tiver bons hábitos, vai vir também tempestade na vida, vai vir turbulência, mas você não vai perecer. Sim. Esse é o detalhe. Esse aqui, se é segredo, está revelado já, né? Esse é o negócio, minha gente. Sim, é impressionante porque eu disse que a palavra de hoje vai pegar no pé. Porque é gostoso falar dos bons hábitos, né? Uhum. Eu gosto de caminhar, eu gosto de dormir cedo, eu gosto de comer no horário. Uma vez por semana eu não como carne. Eu gosto de, um dia na semana, tirar o celular, jejum de celular, chega de internet. É gostoso falar os bons hábitos. Uhum. Mas quando a gente fala dos maus hábitos, pega no pé. Porque nós temos maus hábitos. Sim. Fofocar, falar mal dos outros, não chegar cedo em casa, não querer andar com o marido, quer andar sozinha, quer levar uma vida de solteira, sendo que você é casada. Então, essas coisas assim, elas pegam no pé, porque os bons hábitos é gostoso, é legal. Mentir pro marido, falar mal do marido. Então, são maus hábitos. Sabe aquela mulher que fica no muro, falando mal do marido pra vizinha? É maus hábitos. Sim. Todo dia, 9 da manhã... O cabeleireiro, né? Ela quer falar mal do marido. Todo dia. Isso é maus hábitos. Vira uma mania, vira um costume. Ixi. Que toda semana você tá lá pegando no pé. Então, quem fala mal do marido tá falando mal dela mesma, porque os dois são uma só carne. Então, ela tá falando mal dela mesma, porque a dor dele é a sua dor. O sucesso dele é o seu sucesso. Então, vamos falar a verdade. Maus hábitos e bons hábitos. Qual é o seu mau hábito? Qual é a sua mania ruim que atrasa a sua vida? Qual é a minha mania ruim que atrasa a minha vida? Então, a palavra ela é assim. Ela é justa, ela é verdadeira, ela é fiel. É impressionante porque um dia eu atendi um senhor, ele disse assim, pastora, conta para mim. A minha mulher também é pastora, mas a minha casa vive suja, não tem comida. Mas ela gosta de orar para os outros. Ela vive orando, ela sai de manhã e ela visita todo mundo para orar. Mas eu não sei o que eu faço. Acho que eu vou largar dessa mulher, porque ela é boa para todo mundo, mas aqui em casa tá tudo sujo, tá tudo fora do lugar. Largar. O que a senhora acha? Reflita sobre isso. Eu fiquei de boca aberta, eu fiquei muito triste, porque ela estava o quê? Envergonhando o nome de Jesus. Porque primeiro é a minha casa, é a minha vida, depois é do outro. O que é meu, o que é seu. Então eu só vou ser luz, eu só vou ser testemunho quando a minha casa estiver em ordem, quando a minha vida estiver em ordem, porque eu aprendo com os erros dos outros e eu aprendo com os meus próprios erros. E é muito impressionante quando a gente fala de hábitos. A palavra ela vem para nos ensinar, para nos exortar e para nos corrigir. Se eu ouço uma palavra, ela não me ajuda em nada, não me corrige em nada, que palavra é essa? Que Deus é esse que não me ensina, não me ajuda e não me corrige? E eu tenho aprendido muito isso, porque eu olho o lado negativo, onde eu posso mudar, onde eu posso melhorar. Se eu ando com uma pessoa que aquela pessoa está me levando para o caminho errado, está me levando para o buraco, está me dando maus conselhos, eu estou tendo maus hábitos, manias ruins, até o seu marido. Puxa bem, mas você não para de andar com aquela vizinha fala mal do marido, fala mal de todo mundo, você está ficando igual ela. Você já está falando igual ela, está andando igual ela, está deixando a casa igual a dela, e você começa a ter manias ruins, hábitos ruins. Isso é forte, isso é tremendo, isso é espiritual, isso é família. E se a pastora começar a falar de casais aqui... E é interessante esse assunto porque a ênfase aqui, ontem até publiquei um texto bíblico, talvez não tenha nada a ver com o assunto, mas talvez sim, né? Por exemplo, Mateus capítulo 7, verso 1. Jesus fala assim, não julgueis para que não sejais julgados. Isso só o verso 1, não vou nem falar o 2. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, se eu tenho um mau hábito, eu que tenho que ver isso. E a gente consegue descobrir isso. É uma questão de inteligência, uma questão de querer. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né? Então, tanto é que certos mau hábitos, tem pessoas que fazem as escondidas. Por quê? Porque esse hábito ele pode estar vinculado a uma transgressão, a um pecado. Né? A um pecado. Por exemplo, se você está conversando, eu e você conversando, de repente a gente começa a falar de alguém, alguma coisa negativa de alguém. E se alguém chega, a gente para. Por que parou? Porque nós estávamos fazendo errado. Nós estamos falando mal dele. Né? Então tem várias coisas. Eu separei aqui mais uma frase dizendo o seguinte: os hábitos
podem ser aprendidos e desaprendidos. Sim. Agora, tem um detalhe, querido. Claro que não é tão fácil. Exige o quê? Exige aqui dedicação total. Exige dedicação. A pessoa tem que querer mudar. Agora, não adianta eu querer mudar o outro. Eu tenho que buscar mudança. Eu tenho que mudar. A mudança Sim. tem que ser de dentro para fora. Porque mesmo no meio cristão, entre aspas, religiosos, que eu não gosto dessa palavra, mas tudo bem, por isso que eu botei entre aspas, mas no meio cristão, existem muitas pessoas hipócritas, né? Muitas, em todos os lugares tem, né? Então elas se passam a imagem de um que é santo, que é santa, né? Ai, meu Deus, né? Quer dizer, mas na realidade dentro está tudo estragado. E quem sabe disso é só Deus. Deus conhece o nosso coração. Por isso que Jesus fala, não fica julgando, não julgue os outros, não julgue pela aparência, não julgue ele, tá? Não julgue. Olhe para si próprio e fale, eu preciso melhorar. Eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Olha que interessante, isso aqui é um ditado. Olha que ditado interessante. Acho que vocês já ouviram isso aqui. Plante uma ideia, colha um feito. Plante um feito, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. É um ditado. Olha aí, é interessante isso aqui, nós temos que refletir. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo e Deus está falando. Deus está nos instruindo para que a gente venha ver os nossos hábitos. Por exemplo, de março do ano passado para cá, eu sempre falo isso aqui, que entrou esse problema de saúde mundial aí. Então, muitos nós tínhamos nossos hábitos. De repente, com esse 1 ano de mudança para todo mundo, pode ser que alguns conseguiram ter novos hábitos bons. Talvez não. Sim. E aí cada um tem que analisar. Tem que analisar. Por exemplo, você tem que analisar a tua vida. E se você é casado, você tem que pensar, bom, em fevereiro do ano passado, o meu casamento estava uma benção. E agora? Como é que tá? Quem sabe você começou a ter maus hábitos, né? Porque a gente sabe, né? A gente trabalha com a tecnologia para falar de Jesus aqui no rádio, na internet e tal, mas a gente sabe que hoje em todo lugar que você vai é comum. Todo mundo da família tem um celular, tem ali um notebook, tem ali tudo. Então, tem coisa que é bom, porque hoje tem o quê? Estudo online, escola online, que é chamada híbrido agora, né? E tem o presencial aos poucos, mas tem hoje é tudo junto. E a notícia que eu posso dizer para vocês aqui, gente, que a tendência mundial é isso aí. Essa parte híbrida, essa parte de online não vai acabar jamais, só vai aumentar. Então, se você está assustado com isso, então se prepare, porque é disso para melhor, dependendo do ponto de vista, né? E às vezes para alguns é pior. Então você tem que entender isso. Por isso nós estamos explicando isso aqui no rádio, porque a gente sabe que é importante esse assunto aqui, é muito importante. Pastor Eva, eu não estava nessa época aqui, eu não me lembro, mas olha que interessante isso aqui, gente. Isso aqui vai ajudar a gente a refletir. Ó. As pessoas que viram a viagem da Apolo 11 à Lua, né? Ficou notícia mundial isso aí, né? Ficaram deslumbradas quando o primeiro homem pisou na superfície lunar e retornou à Terra. E na época muitos ouviam assim adjetivos bombásticos, né? Nossa, que coisa incrível, que fantástico esse negócio. Então foi assim algo, era uma novidade, foi muito interessante. Mas preste atenção que isso aqui vai trazer lição pra gente. E foram assim muitas pessoas elogiando e achou o máximo Apolo 11 a Lua, né? Os astronautas, né, que é o pessoal dessa área aí, os astronautas, para chegarem lá, eles precisaram romper literalmente com a tremenda força da gravidade da Terra. Tá? Gastou-se mais energia nos primeiros minutos da subida, durante a decolagem e os quilômetros iniciais da jornada, do que nos dias que se seguiram. Ou seja, eles gastaram mais energia para decolar, para subir, do que no tempo que eles ficaram lá percorrendo mais de 750 mil quilômetros. O que nós aprendemos com isso? Até que os astronautas aqui. Os hábitos, queridos, da mesma forma, eles possuem uma força de gravidade terrível, maior do que a maioria das pessoas percebem ou admite. Ou seja, romper com tendências profundamente arraigadas dentro da gente, tipo assim, procrastinar. Muitos procrastinam, amanhã eu vou melhorar,
amanhã eu vou ser um pai melhor, amanhã eu vou ser um pastor melhor, amanhã eu vou ser uma ovelhinha mais obediente, amanhã não sei o que, amanhã. Isso é procrastinar, e chega amanhã ele fala a mesma coisa. Passa ano e vira ano ele está procrastinando. Então isso é um hábito que se torna ruim. Criticar, ser impaciente, egoísta, né? São tendências que violam princípios básicos da eficiência humana. Então você notou o que aqui nesse pequeno ensinamento? Que a decolagem demanda um esforço tremendo. Mas assim que superamos a força da gravidade, toda liberdade assume um novo sentido. Todo começo é difícil, mas depois que você deslancha, você cresce, você evolui. No começo é vento contrário, para todo lado. É perseguição, é inveja, falta de dinheiro, você perde o ônibus, perde o avião, perde o trem, mas a hora que chega lá também, a bênção é grande. Então, prudência, insensatez e reflexão. Você está edificando a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra, ou sobre a areia, sobre o vento, sobre o vício, sobre a miséria, a peste, a praga, a prostituição? Como é que está a sua casa? Você está dando legalidade para o inimigo deitar e rolar aí dentro da sua casa? Dentro da sua casa que você batalhou, lutou, imobiliou, construiu, constituiu? Foi tão difícil para você chegar onde você chegou? Agora você vai dar uma brecha, uma legalidade para o inimigo deitar e rolar e fazer bagunça com aqueles filhos abençoados que você gerou, amamentou, ficou madrugadas e madrugadas acordado porque eles tinham dor de ouvido, eles tinham cólicas, eles tinham doenças, enfermidades, e você saía à noite para cuidar e você teve um sacrifício para criar? Agora uma brecha, uma legalidade, você vai entregar os pontos? Não, queridos. É unção de fogo do Espírito Santo para queimar e neutralizar essa miséria, essa doença dentro da sua casa. Então você tem autoridade para edificar a sua casa na palavra, que é luz, que é rocha, que é fortaleza, que é coluna forte. Você não precisa se preocupar com a casa do outro, cuida da sua. Você não precisa se preocupar com a vida do outro, cuida da sua. A minha vida já é um peso para me carregar a Eva que eu sou. Então, quando eu estou bem e eu edifico, eu tenho toda uma estrutura de apoio de marido, de filhos, dos netos que você tem aí. Então, quando você dá esse bom testemunho, eles vão te ajudar a levantar a casa que eles também vão constituindo ao longo da sua história. Estamos refletindo aqui sobre bons hábitos, maus hábitos e Mateus capítulo 7, verso 24. Eu quero incluir aqui, já vamos orar, que hoje é comum no mundo e no Brasil, principalmente, uma narrativa, né? O que é uma narrativa? É uma exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. Então, está uma narrativa no mundo, e principalmente no Brasil, né? E muitos discursos. De uma narrativa muitas vezes mentirosa, e essas narrativas estão contaminando os bons costumes, estão contaminando a família, né? E muitas narrativas que de Deus não tem nada, né? Então, justamente para influenciar pessoas para outro lado das coisas, né? Então nós temos que ficar com a palavra. Então, quando Jesus falou dos 2 alicerces, aqui em Mateus 7, Sim. do 24 ao 27, ele falou que aquele que pratica, ou seja, a prática da palavra tem que ser uma constância diária, que se torna até um hábito bom e você cresce. E é assim que é a fé também, né? Por exemplo, Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Olha só, ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, o hábito. Então, eu tenho um hábito. Todo dia eu leio a Bíblia. Tem que ler. Mas eu leio não é porque eu sou pastor, porque eu tenho que pregar, porque eu tenho que estar aqui ensinando. Eu leio porque eu preciso para a minha vida espiritual, e de brinde eu abençoo vocês, porque Deus fala comigo e eu passo para vocês. Então eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, né? Então é assim que funciona. Então um alerta aí, se tem algum pastor, pastora, líder que prega a palavra e está me ouvindo, com certeza deve ter, uma dica, meu querido. Você tem que pregar primeiro para você, ok? Cada pastor você tem que pregar primeiro para você, a depois querer pregar para os outros. Porque às vezes tem muitos que faz um discurso que, meu Deus do céu, é um discurso, pô, esse cara é o cara, né? Mas
Começa a andar com ele, não é nada daquilo. Então, com todo respeito, mas é uma dica aqui, porque às vezes a pessoa está frustrada porque ela não está vivendo o que ela prega. Ela não acredita no que ela prega. Ela não acredita no Deus que ela serve. Então, acredite. Seja mais positivo. Creia. Acredite. Problemas existem. Sempre existiu e vai continuar existindo. Mas a graça de Deus é sobre nós. E Deus nos dá graça para vencer. Nós vamos encerrar com uma oração, mas eu quero terminar. Aqui eu falei sobre o hábito, né? Por exemplo, o hábito em 3 palavras: conhecimento, capacidade. O conhecimento teórico. O que fazer e o porquê. A capacidade é como fazer. E a terceira palavra é vontade, ou seja, que é a motivação, o desejo de fazer. Então, hábito é assim. Tem que ter capacidade, vontade, capacidade, conhecimento, capacidade e vontade de fazer. Se a pessoa fala, eu estou ouvindo esses pastores, mas não estão com nada. Então, meu irmão, você está com um mau hábito e não está afim de mudar de vida. Essa é a verdade. Porque tem gente que, ora, que é só oração, mas não muda de vida. Sim. Tem que tomar atitude. Fale com Deus que Deus muda você. Mas Deus está falando, eu quero mudar ele, eu posso mudar ele. Mas ele que também tem que fazer a sua parte. Glória, graças a Deus, porque Deus está realizando milagres, realizando sonhos, conhecimento, capacidade e vontade. Você tem vontade de crescer? Você tem vontade de casar? Você tem vontade de ter filho? Você tem vontade de trabalhar? Comece pela vontade. A força, a vontade, a capacidade, o milagre já está dentro de você. Tome uma atitude de fé, uma atitude de milagre e Deus vai te ajudar em nome de Jesus. Vamos orar então e agradecemos o seu hábito gostoso de ouvir a gente todo dia. Glória. Deus abençoe a todos. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. É chegado o momento que você aguardava. Portas estão sendo abertas. Muralhas estão caindo. Deus está agindo em sua vida através das orações do programa. Agindo Deus, quem impedirá? Deus dos milagres, Deus das maravilhas, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está olhando para dentro de nós e vendo, meu Deus, onde precisamos crescer, onde precisamos melhorar, onde precisamos mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso caráter. Tira a rebeldia, tira a insensatez. Pai, essa pessoa que está nos ouvindo nesta manhã, devido a tantos embaraços da vida, tantas pessoas não foram ensinadas no caminho certo, tantas pessoas tiveram maus exemplos, por isso estão vivendo uma vida errada. Pastor, eu estou assim porque ninguém me ensinou, ninguém me ajudou. E nós cremos, meu Pai, que é verdade, que muitas pessoas estão se perguntando nessa manhã, por que eu cheguei nesse lugar, por que eu cheguei nessa situação, por que ninguém me ajudou? Mas hoje o Senhor abriu a nossa mente, está esclarecendo, clareando, para que tenhamos uma vida mais sensata, uma vida mais prudente, uma vida mais que possamos vigiar nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso testemunho, aquilo que falamos, aquilo que visualizamos, aquilo que compartilhamos, que possa ser benefício para aqueles que andam à nossa volta, para aqueles que nos ouvem, que haja cura, que haja libertação. Não estamos aqui para dar conselhos, mas estamos aqui para tocar na raiz das enfermidades e que as pessoas sejam curadas e libertas, porque aquele que está na presença de Deus vai ter clareza, vai ter direção e o próprio Espírito Santo fará você lembrar aquilo que você precisa mudar. E é por isso que nós oramos, Pai, é por isso que nós clamamos, é por isso que nós te pedimos as misericórdias sobre nós, guiando os nossos passos, a nossa vida, onde o Senhor quer nos levar. E onde o Senhor quer que estejamos para levar essa luz, essa glória, essa graça, essa presença que sara, que cura, que renove, que liberta.
Nos dê saúde, coragem, ânimo e disposição para continuar ensinando a palavra viva, poderosa e eficaz. Que o Senhor Jesus ensinava os seus discípulos e multidões que ele curava e libertava antes das ministrações, das orações. Ele dava ali as instruções para as pessoas mudarem de vida. E nós te pedimos agora, Pai, ajuda-nos, nos cura, nos liberta. Abençoe esse ouvinte de longe, esse de perto, esses casais, essas crianças, esses jovens, esse trabalhador, esse que se sente cansado, enfermo, querendo desistir, querendo abandonar sua casa, sua família, Pai. Não permita, mas permita sim que venhamos mudar e melhorar e enfrentar os problemas com o Senhor Jesus. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, esse, meu Deus, que ora nas madrugadas, esse que investe para que outros aprendam aquilo que eles já aprenderam. Abençoa a Rádio Marumbi, os seus programadores, a diretoria, todos aqueles que fazem essa obra chegar a alguns lugares longe, perto e todas as imediações. Nos dê graça, sabedoria para grandes projetos que ainda serão desenvolvidos. Em nome de Jesus nós cremos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e cremos que está um agir tremendo nesta manhã. E que o Senhor venha estar abençoando a nós e aos ouvintes naqueles hábitos que são ruins, nós possamos abandoná-los e ter hábitos bons, hábitos inclusive que agradam ao Senhor Jesus. Espírito Santo, ajuda todos nós, Pai, para que possamos não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma. Abençoa a família querida que precisa de um milagre, pessoas que estão pedindo oração e nós colocamos diante do teu altar nesta manhã todos os pedidos que chegaram até nós, por problemas seríssimos que algumas famílias estão enfrentando. Pedimos cura, libertação, restauração, paz, saúde e vitória neste lar, nesta casa. Abençoa a água que nós e os ouvintes separaram após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa a vida econômica e financeira do povo, abençoando e prosperando o ganho, o salário, a renda, abençoando os empresários, os trabalhadores, os aposentados e abençoando aqueles que abençoam o nosso ministério, semeando a sua oferta de fé, inclusive aqueles que hoje farão a sua transferência para manter esse projeto no ar. Assim oramos e te agradecemos pela tua bênção, pela paz, pela saúde e pelo apoio do povo, em nome de Jesus. Amém. Vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui, não importa a sua dor, o teu Deus é doutor, vai acontecer milagre. Milagres, milagres e milagres. Gente querida, amanhã a gente volta, permitido nosso querido Deus. Um abraço. O programa acabou, mas a bênção continua chegando aí até você. Tchau, tchau e até a próxima programação. Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.